A gente vai conversar sobre alguns pecados das duas equipes. São pecados diferentes que levaram Flamengo e Corinthians a essa eliminação. Na nossa avaliação, os pecados do Flamengo dizem mais respeito à maneira como o clube enfrentou essa Libertadores e os pecados do Corinthians dizem mais respeito a um elenco que foi desfacelado ao longo do ano, que começou o ano competitivo e foi desfacelado. No caso do Flamengo, a gente entende que a primeira fase do Flamengo, ela explica essa eliminação de ontem. Porque a primeira fase do Flamengo, ruim, levou o clube a uma segunda colocação. E quando você é segundo colocado, você está sujeito a pegar adversários como esse, que o Flamengo pegou, o Cruzeiro. Então os pecados do Flamengo começam lá no ano passado, na final contra o Independiente, porque por causa dessa confusão da torcida, o time perdeu 2 jogos com torcida, sendo mandante com torcida. E perdeu pontos, né? Isso leva a uma dificuldade grande na fase de grupos, porque o Flamengo sem torcida empatou com o River Plate, no Engenhão, sem torcida. Não teve nenhum jogador que falou do quanto é ruim jogar assim, num palco vazio. Aí o Flamengo no Maracanã, contra o Santa Fé, sem torcida de novo. Empatou 1-1. Deixou de somar pontos preciosos. E o Santa Fé era um time para ser batido em casa. E o Flamengo empatou com o Santa Fé em casa. O Santa Fé é um time fraco. Aí na Colômbia, o Flamengo inexplicavelmente fez cera. O jogo estava para o Flamengo e ele fez cera, ele ficou enrolando. Ele não quis ganhar, ficou satisfeito com esse empate, que não era, à época, um empate bom para o Flamengo. Ele não se garantia com esse empate. Aí ele foi já classificado por outros resultados para a Argentina no último confronto. Tanto fazia perder de 5, tanto fazia ou empatar de 0-0. Ganhar do River Plate significaria a liderança. E o Flamengo não jogou para ganhar, a gente não entende até hoje por que o Flamengo tanto fazia perder esse jogo. E ainda teve o cartão amarelo do Paquetá, que o tirou do jogo de ida contra o Cruzeiro. Então ter feito uma primeira fase tão ruim, o Flamengo não soube competir na primeira fase, não entendeu o que é uma Libertadores, largar em primeiro era muito importante. E o Flamengo teve as condições para ser primeiro. Quando você fica em segundo, você está sujeito a enfrentar um Boca, um River, um Cruzeiro, um Grêmio. E aí, amigo, qualquer coisa pode acontecer, como aconteceu. Vocês não acham? Acho, veja, não estava pensando desse jeito, não voltei o filme para trás. A gente, basicamente, superficial, pensou só no primeiro jogo contra o Cruzeiro. Mas acho que essa tese muito bem elaborada, e voltando agora para trás, todo sentido faz, principalmente esse jogo contra o River. Eu estava tão indignado com esse jogo que via essa postura. Importante, não perdemos, mas importantíssimo, na época eu tinha falado, importantíssimo era tentar fazer primeiro lugar. E podia fazer, mas nem tentou. Isso fiquei indignado. O River não estava tão bem quanto está hoje, inclusive. Ele estava mal na primeira fase. E essa época da torcida, de perder, de não jogar com a presença, tinha totalmente esquecido, não estava na época aqui no Brasil. Por isso nós estamos aqui, Pet, para lembrar as pessoas dessas coisas. E aí você falou, jogar com torcida, pro camisa do Flamengo, o jogador do Flamengo faz toda a diferença. Aí eu estou te afirmando isso. Quase 5 anos do Flamengo, jogar com a torcida te apoiando, ou não jogar com a torcida faz toda a diferença. Aí, 4 pontos perdidos, entre aspas, com certeza 2 no mínimo foram perdidos por não ter tido torcida. O Cruzeiro soube ter ambição, soube golear, soube buscar a primeira posição do grupo, entendeu, competiu direito. O Flamengo não entendeu, cara. Ele achou que tanto fazia passar em primeiro ou segundo.